Boa tarde, pessoal. Bom, dando continuidade aí aos nossos estudos sobre a CEI, Comunidade de Estados Independentes, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns conflitos, tá? Dentro da Comunidade dos Estados Independentes. Eu vou dar destaque aí para vocês ao conflito da Ucrânia, e como eu já havia sugerido aí no AVO, tá? Só abrindo um espaço aqui, vou abrir o AVO aqui para mostrar para vocês o que eu já tinha deixado. Sem querer eu fechei aqui, mas vamos lá. Eu havia deixado aqui para vocês fazerem, né, a leitura do capítulo 5 do livro didático da página 92, tá? Então eu também postei 2 textos extras sobre economia russa nessa pasta, então quem tiver interesse, tá? Pedi também para vocês fazerem uma pesquisa no valor de 10 pontos, tá? A respeito aí do Mar de Aral. E assistir essa aula que eu tô gravando agora para amanhã, né? No caso, na aula de 2 horas, eu tirar as dúvidas de vocês, tá? Então, sobre o capítulo 5 mesmo, eu vou fazer algumas considerações na aula de amanhã, que eu gravei algumas coisas, e falar também sobre as 2 APs que eu deixei aí para vocês, tanto do Mar de Aral, da página 105, quanto dos exercícios que eu pedi também para valer como AP2, tá bom? Então, voltando aqui, eu vou dar destaque à Ucrânia, como eu já havia dito, que é um país bem importante do leste europeu, que faz parte aí da comunidade dos Estados Independentes, na verdade, que fazia parte, que a gente vai ver que ela saiu, né? Mas a gente vai entender por que isso aconteceu, tá? Então, gente, aquele esquema, né? Pega aí uma caneta, um lápis, né? Um caderno e anota as informações mais importantes. Isso aqui vai cair na prova de vocês, tá? Esse conflito, ele aconteceu em 2014, então ele é bem recente, tá bom? Então vamos lá, alguns aspectos gerais aí sobre a Ucrânia. O nome oficial, República da Ucrânia, é um país da Europa Oriental que faz fronteira com a Federação Russa a leste e a nordeste. É o maior país totalmente no continente europeu. Então isso aqui é uma informação bem importante, tá? Que eu duvido que vocês já haviam parado para pensar isso, tá? E em 2011 o país era o 3º maior exportador de grãos no mundo, tá? Então eu deixei aqui essa bandeirinha aí da Ucrânia para vocês. A Ucrânia é uma das 10 regiões mais atraentes para a compra de terras agrícolas do mundo. Então, se a gente for pensar em questões, né, de SEI, de Comunidade de Estados Independentes, é interessante para a Rússia, né, que é o maior país desse bloco, como a gente já falou, ter ali uma relação com a Ucrânia por conta aí da parte agrícola, por conta do solo, tá? O país é um estado unitário composto por 24 províncias, uma república autônoma, que é a República da Crimeia, e 2 cidades com estatuto especial, Kiev, que é a capital e maior cidade, e Sevastopol, que abriga a frota do Mar Negro da Rússia. Gente, não é por acaso que eu deixei isso aqui em vermelho, tá? Essa questão de abrigar a frota do Mar Negro da Rússia, ela é muito importante, porque se a gente for olhar o mapa, né, a gente vai perceber que por mais que a Rússia seja rodeada por um mar, a maior parte desse mar fica congelada, tá? A maior parte do ano. Então, para a questão de transporte, a Rússia ela é bem prejudicada. Então, é muito importante para ela essa base para receber mercadorias, tá? Então, anotem aí, esse segundo tópico aí é muito importante, né? 24 províncias, a Crimeia é chamada de República Autônoma, tá? E a cidade de Kiev é a capital e maior cidade da Ucrânia, tá? Desde a dissolução da União Soviética, o país continua a manter o 2º maior exército da Europa depois da Rússia. Então tem aí mais uma informação importante, apesar da gente já ter visto, né, que a Rússia detém essa maior parte, é uma grande maior parte mesmo, né? Depois eu vou mostrar alguns gráficos ali para vocês, vocês vão ver que perto da Ucrânia não é nada. Mas, claro que é melhor ter uma parceria do que ter um rival, tá? Ali do seu lado. O país é o lar de 42 milhões de pessoas, esse número aí aproximadamente, depois eu vou até alterar aqui, no ano passado, tá? Dados de 2019, 77,8% dos quais são ucranianos étnicos,
com minorias de russos, 17%, e bielorrussos e romenos, tá? O ucraniano é a língua oficial e o russo também é muito falado. A religião dominante é o cristianismo ortodoxo oriental, que influenciou fortemente a arquitetura, a literatura e a música do país. Aí eu deixei o link aqui para vocês também. Esse link aqui, eu vou abrir. Sevastopol, a base marinha escondida em um polo turístico pós-soviético. Então, aqui na maior cidade da Crimeia, marinheiros convivem diariamente com turistas, né? Então, essa reportagem aqui, ela vai falar sobre essa importância de Sebastopol, que está localizada aí no Mar Negro, né? Tanto para a parte militar, quanto para a parte estratégica da Rússia, né? Da Ucrânia, quanto também dessa parte turística, tá? Aí aqui tem a celebração do Dia da Marinha no último domingo de julho, é muito popular na região, né? Aí algumas informações aqui sobre essa questão turística, para depois quem quiser conhecer um pouquinho mais, é só clicar ali. Eu vou deixar para vocês também um vídeo, tá? Um vídeo falando sobre a Crimeia, tá? Um vídeo bem bonitinho, é esse aqui, uma viagem inesquecível pela Crimeia. Tem algumas imagens, eu não vou passar aqui não, mas quem tiver interesse, tá? Continuando, que a gente tem o mapa, né, da Ucrânia. Então, como eu falei, é o segundo país aí maior, né, localizado totalmente aí no continente europeu, tá? A gente tem a cidade de Kiev, tá, ao norte, tá? A cidade de Sebastopol e a Crimeia aqui embaixo, tá? Península da Crimeia, cidade de Sebastopol, onde a gente vai dar bastante ênfase. À direita também, a gente tem Donetsk, que eu já comentei no outro slide sobre a questão das bacias, e eu vou comentar aqui novamente. Então, esse mapa é interessante vocês memorizarem, mais ou menos onde que está Kiev, onde que está a Crimeia e onde que está Donetsk. Bom, bacia de Donbás. Então, agora eu vou falar sobre essa região leste. Donbás é atualmente a segunda região mais densamente povoada da Ucrânia, superada apenas pela capital Kiev. A cidade de Donetsk é considerada a capital não oficial da região. Então a gente está falando dessa região em verde, tá? Bem mais à direita, próximo aqui, dentro desse estado aqui de Donetsk, tá? Onde está marcada a cidade de Donetsk. Observada por suas reservas de ferro e carvão mineral, a área explorada da bacia carbonífera cobre cerca de 23.300 km² ao sul do rio Donetsk. Nos dias de hoje, a zona é a maior região produtora de ferro e aço da Ucrânia e uma dos principais complexos de indústria pesada do mundo. Pessoal, tem que saber isso aí? Tem que saber. Isso aqui são informações muito importantes porque mostra o quê? É uma parte da Ucrânia que a gente vai usar o termo estratégico. Por quê? Quando a gente fala de uma região que tem reserva de ferro e carvão mineral, claro que essa região é uma região importante, tá? Claro que é uma região que vai ser estratégica para um país que quer crescer as suas indústrias, tá? Então a Rússia vai ficar de olho. A Crimeia, ela foi cedida à Ucrânia em 1954 pelos russos, tá? Então ela pertencia aí à Rússia, né? Durante a União Soviética. Mas como naquela época a gente tinha uma coisa só, né? Acabou que eles cederam, tá? E a Crimeia, ela é uma península, uma república autônoma desde 1922, tá? E aqui a gente tem essa questão dos grupos étnicos que vivem na Crimeia, tá? E do lado direito ali a gente tem um mapinha da porcentagem da população que fala russo. Então o que a gente consegue perceber, né? A região onde mais as pessoas se identificam com a Rússia é a região leste, tá? E a região da Crimeia, tá? Lembrando que eu já expliquei para vocês essa questão dos laços de sangue, né? Por que essas duas regiões, principalmente a da Crimeia, as pessoas se identificam muito mais com a Rússia do que com a própria Ucrânia. Como a gente está vendo, a Ucrânia ela já pertenceu, né, a Crimeia, né, ela já pertenceu à União Soviética, tá? E ela foi cedida apenas em 1954 durante a União Soviética.
Só que a população ali, ela se considera a Rússia, tá? E o tempo passou, mas essa população continuou se sentindo como russa, tá? O mesmo vai acontecer com essa parte leste. Então, o que acontece? Qualquer conflito que poderia acontecer ali, essa população ficaria ao lado da Rússia e não da Ucrânia, tá? Então, deixa eu só falar mais uma coisinha aqui que eu acho que eu expliquei errado, né? Eu acho que eu falei dois nomes, confundi, né? Só esse mapa aqui novamente, tá? A Crimeia, ela foi cedida à Ucrânia em 1954 e é uma república autônoma desde 1922. Eu não me lembro se eu falei Crimeia ou se eu falei Ucrânia, tá? Mas é a península da Ucrânia, que é a Crimeia, tá bom? Então, agora a gente vai entrar na real do motivo, né, da Ucrânia e da Rússia, que disputaram aí a Crimeia, tá? Que é justamente essa região aqui, que eu já destaquei para vocês que ela tem essa base de Sebastopol, que é uma região considerada estratégica justamente por ter uma saída aí ao mar, tá? Então, essa região é muito importante para a Rússia. Então, vamos ver. Desde 2014, Rússia e Ucrânia encontram-se em um impasse político que coloca a província da Crimeia no centro de uma crise sem precedentes na região. As disputas entre Rússia e Ucrânia pela região da Crimeia tomaram conta dos noticiários do ano de 2014. Então, vocês vão colocar aí no caderno de vocês que o início aí foi em 2014. Para entender essa questão, é preciso compreender o histórico e as recentes transformações do cenário político ucraniano, o que acabou por envolver relações diplomáticas entre os dois países e outras forças políticas, notadamente a União Europeia e os Estados Unidos. Bom, pessoal, como eu já falei com vocês, acaba que esse conflito, já que a gente está falando de um mundo global, né, e puramente com interesses aí econômicos, dificilmente esses conflitos ficam apenas entre dois países, tá? Então, houve envolvimento aí tanto da União Europeia, já que a Ucrânia queria sair da CEI e fazer parte da União Europeia, e dos Estados Unidos também para a questão de sanções econômicas aplicadas pelo fato de não ter aceitado esse conflito, tá? Vamos ver isso daqui. Bom, primeira coisa que é importante a gente falar é a questão da divisão étnica e política na Ucrânia, tá? Então, a Ucrânia é um país marcado por uma ampla pluralidade política e linguística em seu território. Em sua região ocidental, a maioria dos habitantes fala ucraniano e possui, em geral, uma tendência em assumir a linha política que conduziria o país a uma aproximação com a União Europeia. Então, é o seguinte, gente, vamos colocar o mapa aqui de novo, né? A região ocidental, que basicamente é essa marcada aí de laranja no mapa à direita, a maior parte dessa população se sente ucraniana, né? E quer muito sair fora dos laços aí da Rússia, né? Eles querem fazer parte da União Europeia, porque eles acreditam que para o crescimento do país, isso é muito melhor do que ficar, né, preso ali à Rússia, tá? Então, o que acontece? Eles acreditavam que se eles se unissem, né, para um protesto, uma manifestação, eles iriam conseguir sair dos laços da Rússia e pedir ajuda aí à União Europeia. Essa postura vem se alastrando pelo país desde a queda da União Soviética, da qual fazia parte a Ucrânia, como uma de suas repúblicas. Então, para deixar bem claro que para vocês isso aqui não surgiu de uma hora para outra, né? Simplesmente não chegou 2014, eles falaram, né? Vamos agora fazer parte da União Europeia, não, né? Isso aconteceu porque a gente tem ali o início da CEI no próprio ano, né, em dezembro de 91. A Ucrânia ela acaba aceitando pelo fato aí da sua economia ser muito dependente da Rússia, mas depois da década de 90, eles começaram a perceber que eles poderiam caminhar pelas próprias pernas, tá? Aí começou uma certa aproximação com a União Europeia e a tentativa oficial em 2014 para sair fora oficialmente da Rússia e fazer parte aí da União Europeia, tá? Então, eu vou colocar um áudio aqui para vocês escutarem, bem importante, tá? É de um professor que vai explicar bem essa questão da população russa e a população ucraniana, tá? Eu vou colocar esse tempo aqui marcado, tá? Até o 2 minutos e 43 segundos e depois de 2 minutos e 38 segundos até 6 minutos e 11 segundos. Só um minutinho.
Cronista convidado, Ângelo Segrello. Olá, amigos da Voz da Rússia, eu sou Gabriela Lang e o cronista convidado de hoje é o Ângelo Segrello. Ele é professor de História da USP, Universidade de São Paulo, e está aqui para falar um pouco sobre a situação atual na Crimeia. Tudo bem, Ângelo? Tudo bem? Bem-vindo. É um prazer falar com vocês. Bom, Ângelo, a Crimeia é pauta do dia hoje e está na polêmica geral e muita gente não sabe qual é o contexto histórico da região e por que de tanta polêmica. Você pode esclarecer um pouquinho isso pra gente? Realmente é muito complicado, são vários fatores, né? Para simplificar um pouco, talvez historicamente é bom a gente falar que originalmente, lá atrás, russos, ucranianos e bielorrussos eram um povo só, né? No chamado Estado Kievano do século IX ao XII. Depois veio o chamado domínio mongol, né? E aí esses três povos começaram a se diferenciar. Por isso que a relação entre eles é uma relação tão assim que envolve aproximação, repulsa em diferentes momentos, uma coisa bastante próxima e complicada. E a questão da Crimeia, que é a parte sul, a península, bem no sul da Ucrânia, ela é especialmente complicada, porque até 1954, né, já há mais de dois, 3 séculos, ela era parte da Rússia, né? No caso, na época, 1954, na época da União Soviética. Sim. E o líder soviético da época, o Khrushchev, resolveu passar a Crimeia da Rússia para a Ucrânia, né, que era uma outra república constitutiva da União Soviética. Por que essa decisão foi feita? As pessoas especulam muito, né? O Khrushchev, alguns dizem até que o Khrushchev era ucraniano. O Khrushchev não era ucraniano, ele era de etnia russa, mas trabalhou muito tempo na Ucrânia. Por ter trabalhado lá muito tempo, né, ele parece que quis fazer tipo um agrado aos ucranianos, aproveitando até porque geograficamente faria até sentido, né, porque a Crimeia é a continuação da Ucrânia, né, aí depois tem um estreito que separa da Rússia. Então faria até um sentido geográfico que a Crimeia fizesse parte da Ucrânia, mas dentro do contexto da União Soviética. Dentro do contexto da União Soviética não havia disputas nacionalistas, etc., né? Então seria uma parte da Ucrânia que tinha uma grande maioria de russos habitando, uma situação muito comum na antiga União Soviética, né? Que era um estado multinacional. Então, o que na época parecia uma coisa inofensiva, meio estranha, mas inofensiva, adquiriu outros contornos depois que a União Soviética caiu, porque aí eram países diferentes. E a Crimeia ficou um pouco diferenciada dentro da... Para complicar ou... Bom, essa parte, a segunda, 3h38. Povos datam de muitos séculos atrás. Hoje, atualmente, existe um movimento de ressurgimento nacionalista na Ucrânia contra os russos, contra a etnia russa dentro da Ucrânia. Você sabe me explicar qual é a diferença, se é que ela existe de fato étnica, entre esses povos que habitam ou já guerrearam por ali? Olha, foi bom você ter mencionado esse ponto, porque uma coisa que é pouco conhecida aqui no Brasil é o seguinte: a nacionalidade de uma pessoa nos países eslavos, ao contrário de países como Brasil, Estados Unidos, França, que são estados-nações, né? Nós somos estados-nações. Aqui, uma pessoa nasce no Brasil, primeira geração, ela é de nacionalidade brasileira, né? É o chamado ius soli, direito do solo. Nasceu aqui, tem nacionalidade brasileira, cidadania e nacionalidade brasileira. Nos países eslavos, a nacionalidade não tem nada a ver com o local que você nasce. A sua nacionalidade é determinada pelo chamado ius sanguinis, direito do sangue. Sua nacionalidade é a nacionalidade do seu pai ou da sua mãe. Então, isso eterniza as diferenças que aqui a gente chama de étnicas, mas que lá eles chamam de nacionais. Eles se consideram nações diferentes, né? É por isso que chamam que a Rússia, a União Soviética, etc., a Ucrânia, são estados multinacionais, em que há muitas nações diferentes. Então as pessoas aqui, é difícil até a gente entender. A única coisa parecida aqui no Brasil, por exemplo, são os índios, né? Que os índios são cidadãos brasileiros, mas eles consideram de uma nação diferente. São os brasileiros e nós, né? A partir de cada tribo. E na Ucrânia, na Rússia, na antiga União Soviética também assim. São estados multinacionais em que há muitas nações diferentes, eles consideram nações diferentes. Então, quando se fala assim, a população russa da Ucrânia, o pessoal que nem entende direito, pensa que assim, russos que mudaram há pouco tempo para lá, ou russos que, né? Não, são russos que moram lá há séculos já, né? E nunca vão se tornar ucranianos porque a nacionalidade é sempre determinada pelo pai ou da mãe, né? Então continua. Por isso é que é muito confuso essa questão de nações e nacionalismos nesses estados multinacionais, porque as pessoas são cidadãos de um país normal, né? Como na Rússia atual, são cidadãos normais, mas nem todos são russos
étnicos, né, que chamam, eles têm até duas palavras na Rússia para russo, né? Ruski é o russo étnico, né, de pai ou mãe russa, e Irassianin é qualquer pessoa que nasceu na Rússia e é um cidadão russo como qualquer outro, mas muitos não são russos étnicos, né? Muitos são chechenos, são ucranianos, né? São esquimós. Então isso cria uma confusão. Bom, pessoal, isso é bem importante, tá? Vocês destacarem aí como o primeiro ponto do conflito, tá? Porque vamos colocar aqui novamente no mapa, né? A gente tem que pensar o que eu já havia falado. Se a população se considera russa, qualquer manifestação, essa parte em roxo aqui, onde a gente tem a maioria russa, eles vão apoiar a Rússia. Então a gente já consegue perceber que se houve um conflito aqui, a gente teve um conflito, né, ocidental versus oriental, basicamente, né? Que a população ali do laranjinha vai se defender a Ucrânia e o restante vai defender a Rússia, tá? Então essa é a primeira coisa que eu queria passar para vocês, essa questão da linha, da população, tá? Depois quem quiser é só escutar, vou colocar depois esse vídeo para vocês lá no Ava, é só escutar novamente, tá? Diante dessa configuração, emergiram vários grupos partidários e não partidários que passaram a disputar o poder na Ucrânia e o rumo dos direcionamentos diplomáticos e econômicos do país. Então, no meio dessa confusão toda, né, dessa tentativa aí de pertencer à União Europeia, acabou surgindo um grupo que quis avançar nessa disputa, mesmo sabendo que poderia trazer conflitos com a Rússia. Por esse motivo, a instabilidade política na região vem se elevando com o passar dos anos. Então, gente, nós estamos em 2020 e até hoje esse conflito não acabou, não encerrou, tá? Claro que hoje ele está minimizado, a gente já tem aí que a Rússia foi aplicado sanções econômicas contra a Rússia, a Ucrânia realmente saiu, né, da CEI, tá? Mas vamos ver mais um pouquinho sobre o que aconteceu. Então, os protestos na Ucrânia e a derrubada do presidente Viktor Yanukovych. Bom, o que vai acontecer, né? O estopim para a estabilidade política em 2014 foi o seguinte: o então presidente da Ucrânia, o chamado Viktor Yanukovych, refugou em assinar um acordo que estava previamente firmado com a União Europeia. Então é o seguinte, o cara que estava lá na presidência, tá? Que a população colocou ele na presidência, que estava lá contando com ele, que a maior parte da população que se sentia ucraniana elegeu ele para ser presidente, contando com o principal motivo, né? Que ele ia estreitar os laços políticos e econômicos com a Rússia e ia fazer um acordo com a União Europeia, tá? Só que na hora H, ali ele não assinou o acordo que já estava previamente firmado ali com a União Europeia, tá? Que acordo era esse, né? Tratava-se de um contrato de livre comércio que praticamente incluiria a Ucrânia na União Europeia e a afastaria comercial e politicamente da CEI, tá? E, consequentemente, da Rússia, porque quando a gente fala da CEI, o maior país ali, o mais forte é a Rússia. Então, esse contrato, ele não era um contrato, né? A Ucrânia não iria diretamente pertencer à União Europeia, mas ela já ia conseguir ter essa parte de comércio, né? A questão do comércio aí com os países da União Europeia, a questão do livre comércio. Então, já era uma coisa muito boa, tá? A recusa de Yanukovych em assinar o tratado ocorreu pela pressão exercida pelo presidente russo, Vladimir Putin. Haja visto que os ucranianos são extremamente dependentes do gás russo como fonte de energia. Então aqui, gente, tem uma coisa muito importante. O que vai acontecer? No outro slide eu falei com vocês que tudo, né, que o gás era uma fonte de energia muito importante para que o Vladimir Putin exercesse uma forma de chantagem com diversos países, incluindo, né, a Ucrânia, tá? Então, o que ele vai fazer? Sabendo dessa proposta, dessa ideia da Ucrânia de sair da CEI, ele vai pegar e vai falar assim, olha, que bonito, vocês estão querendo sair, né? Então, tá. Então, vocês podem sair, mas vocês vão ficar sem gás, tá? Problema de vocês. Segundo ponto, a Rússia vai oferecer uma série de acordos aí que vai totalizar em torno aí de 15 bilhões de dólares para fornecer a economia ucraniana, tá? Então, o Vladimir Putin não é burro, né? Ele não quer perder, né, mais um país, né? Então, ele vai oferecer esses acordos e o Viktor Yanukovych vai ficar com medo, gente. Ele vai ficar com muito medo, primeiro porque ele vai achar
um pouco interessante, principalmente essa questão financeira. E o primeiro ponto, ele é muito importante também. Então, no final das contas, ele vai acabar cedendo, né, a chantagem, tá, da Rússia, do Vladimir Putin. E o que vai acontecer, né? Aqueles manifestantes, aquele povo que já estava cansado do Vladimir Putin e da Rússia, vai só esperar o estupim desse acontecimento para começar uma série de protestos aí na Ucrânia, tá? Que vai pedir a reaproximação com a União Europeia e a deposição aí do presidente Yanukovych, tá? Bom, entre os grupos que comandavam as revoltas estava o movimento, aqui a gente tem alguns aqui que eu não vou ficar lendo, não há necessidade de saber isso, né? Após essa série de protestos da Ucrânia, que mobilizou uma considerável quantidade de habitantes do país, marcada pelos confrontos com a política, tomada e queima de prédios públicos, além do registro de algumas mortes, uma série de transformações ocorreu. A primeira delas foi a renúncia do então primeiro-ministro Mykola Azarov em janeiro de 2014. E a segunda e mais importante, né, eles conseguiram derrubar e exilar o Viktor Yanukovych, tá, que foi substituído por um governo provisório composto pelas forças políticas mencionadas anteriormente, tá, do pessoal aqui da oposição, tá bom? Então aqui a gente tem algumas imagens do conflito, tá? Aí a bandeirinha da União Europeia, a bandeira da Ucrânia no fundo, né? Eles querem fazer parte da Ucrânia, ou da União Europeia. Hoje eu tô que tô, hein? Toda hora confundindo as palavras. A postura geopolítica da Rússia e a questão da Crimeia. Bom, gente, obviamente que o Vladimir Putin vendo tudo isso, ele não vai simplesmente ficar quietinho ali na dele, vai rir, vai achar bonitinho, vai acompanhar nos jornais e vai simplesmente largar pra lá, tá? Ele não vai fazer isso. Por quê? Primeiro que ele vai falar o quê? Não, tem cidadãos meus ali. Eu já falei com vocês que tem uma grande parte da população que mora na Ucrânia, mas considera a Rússia. Então, o presidente Vladimir Putin, como era de se esperar, ele reagiu imediatamente à mudança política da Ucrânia, considerando a derrubada do presidente como um golpe de Estado e iniciou uma série de retaliações ao país. Então, o que ele vai considerar isso, né? Como um golpe de Estado. Então, ele vai considerar que os manifestantes aplicaram esse golpe, né, e vai invadir a Ucrânia, tá? Então, muito importante. A principal delas foi o início de uma intervenção sobre a Crimeia. Então, gente, vocês podem lá lembrar do mapinha, né? Vamos voltar. Isso aqui é importante, tá? A gente tem aqui o mapa, tá? De todo esse mapa aqui, o que é mais importante para a Rússia é a Crimeia, tá? A gente vai dar destaque principalmente a essa questão da base de Sebastopol. Então, o Vladimir Putin não vai ser bobo nem nada. O que ele vai fazer? Ele vai já aplicar essas retaliações indo, né, considerando esse golpe, e vai direto na Crimeia, tá? Então, a principal delas foi o início de uma intervenção sobre a Crimeia, uma província localizada no sul da Ucrânia e de grande valor estratégico, principalmente por se localizar em uma península banhada pelo Mar Negro, constituindo uma ótima saída para o mar. Isso aqui, gente, é muito importante. IPC, importante, 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 tá? Vocês vão anotar isso daí para quem não anotou ainda, tá? Então eu nem precisava ter voltado, né? A Tosca aqui esqueceu desse mapa. Mas, lembrando aqui, ó, da Crimeia, da marcação aqui da Crimeia, esquece esse quadradinho, tá? Ele não é para essa nossa aula aqui agora não, tá? Vou marcar aí para vocês a base de Sebastopol. Então, ela é uma posição estratégica, o Mar Negro é um mar quente, tá? De águas quentes. Como vimos, a Crimeia, na verdade, pertencia à Rússia e mais da metade de sua população fala o idioma russo. Esse território foi cedido à Ucrânia em 1954, quando esta ainda fazia parte da União Soviética, pelo presidente soviético Nikita Khrushchev, tá? Então, durante a União Soviética ali, a gente teve essa região sendo cedida, mas a população sempre continuou aí sendo considerando ser russa, tá? Por isso, Putin considera que as transformações políticas no país configuram uma ameaça à segurança dos cidadãos russos residentes na província em questão. Gente, vou dizer para vocês que isso daqui não é o mais importante não, tá? Claro que ele nunca vai chegar e vai falar isso, mas, na verdade, o maior interesse dele é a questão da posição estratégica de Sebastopol. Só que ele vai pegar e vai falar, não, claro que não, eu preciso invadir essa região que vocês estão colocando em risco a minha população, tá? Em 2010, inclusive, havia sido feito um acordo entre os dois países sobre a questão da Crimeia.
em que os russos foram autorizados a instalar uma base militar na cidade de Sebastopol, no extremo sul da península, que se mantém ainda hoje. Em troca, na época, a Rússia concedeu cerca de 40 bilhões de dólares em gás natural. Então, além da base ali para receber, né, e exportar e importar mercadorias, a gente também tem essa questão da base militar, tá? Então, qual a importância de Sebastopol? O Porto de Sebastopol é imprescindível para a Rússia. Isso aqui foram algumas, que eu peguei, algumas frases, né, escritas em revistas. Mar Negro é um trampolim em direção ao Mar Mediterrâneo e ao Oriente Médio, e a gente vai ver depois, né, no próximo trimestre que a gente for falar de Oriente Médio. Eu já comentei com vocês, principalmente sobre a Síria. A Rússia mantém ali, principalmente, vendas de armamentos para algumas guerrilhas, alguns governos, né, do Oriente Médio. Ela apoia alguns ditadores, então... E outra coisa, a gente está falando de uma região onde tem muito petróleo. Apesar da Rússia ser um país que também produz petróleo, é sempre bom ter amigos, entre aspas, né? Posição estratégica no acesso ao Mediterrâneo e a única capaz de receber toda a frota russa do Mar Negro. Importante para a política externa da Rússia. Com isso, Putin não pretende deixar o Mar Mediterrâneo como área de influência da Marinha dos Estados Unidos. Então, ele imagina o seguinte: quanto mais próxima a Ucrânia se torna da União Europeia, mais próxima ela se torna também dos Estados Unidos. E não é isso que ele quer, tá? Como a gente tem essa questão da rivalidade desde a Guerra Fria, né? Então, o que ele vai fazer? Ele quer manter essa região porque o outro motivo, né, é o medo de que os Estados Unidos possam interferir nessa região. Trata-se do único porto capaz de realmente acolher e proporcionar a respectiva logística completa à frota do Mar Negro, tá? Por que a frota do Mar Negro é tão importante para a Rússia? A Rússia está cercada em grande parte pelo Mar do Norte. A Rússia está cercada em grande parte pelo mar, perdão. No norte é o Ártico. A frota do norte tem grandes desafios no inverno, pois as rotas para o Atlântico são longas. Também no Mar Báltico as distâncias são longas. Quando se quer atuar de verdade na região do Mediterrâneo, isso só é possível a partir da Crimeia. Para a política externa russa, o Mar Mediterrâneo exerce um papel importante. Os russos não querem entregar essa região à Marinha Americana, como eu já falei. Após a tomada do poder pelas forças ucranianas, a primeira ação de Putin foi militarizar a região da Crimeia. Então, a gente teve aí as manifestações, a derrubada do governo, o Putin considera isso um golpe, ele invade a Crimeia, tá? E vai militarizar aquela região ali, tá? Ele vai ocupar os aeroportos, a cidade inteira, tá? As fronteiras, tá? E toda a base militar. A ação foi facilitada pela pouca resistência do governo ucraniano e pelo fato de as forças militares da Crimeia serem em grande parte formadas por cidadãos de origem ou descendência russa. Essa decisão gerou um agravo nas relações diplomáticas, uma vez que os Estados Unidos e a União Europeia reagiram prontamente, ameaçando o estabelecimento de sanções diplomáticas contra a Rússia. Então, a partir do momento que esse conflito começou, né, foi um conflito armado, foi matando muita gente, os Estados Unidos e a União Europeia considerou isso terrível, né, falou que o Vladimir Putin não tinha o direito de fazer isso e acabou aplicando essas sanções. O Kremlin, que é a sede do governo da Rússia aí, não recuou e continuou com as suas intenções de anexar a Crimeia como parte de seu território. Gente, uma coisa importante aqui, vocês vão muitas vezes ouvir, né, a Rússia sendo chamada aí de Kremlin, o governo, tá? É normal. Por isso foi marcado um referendo no local em que a população dessa província decidiria o futuro do país. Então, o que acontece, né? O Vladimir Putin pensou o seguinte: já que tá todo mundo aqui falando, né, enchendo o saco, o que eu vou fazer, né? Vou perguntar à população o que eles querem, né? Já sabendo que o resultado seria positivo para ele, porque se a maior parte da população se considera russa, né? Ele já sabia que ele teria o apoio dessa população. Então, o que ele faz? Ele pega e fala: vamos fazer então um referendo, tá? Se a maior parte da população dessa província me apoiar, tá? A Crimeia volta a fazer parte da Rússia. E o que aconteceu? No dia 16 de março eles fizeram e o resultado foi vitorioso para o russo, sendo 96,7% dos votos favoráveis à anexação territorial. A gente sabe também que esses votos muitas vezes devem ter ali, tiveram ameaças do governo, enfim, né? Mas
A questão é, ele encontrou esse resultado e anexou a Crimeia, tá? Com isso, as sanções e pressões externas foram impostas pelos norte-americanos e europeus. Então, a partir do momento que foi confirmado a anexação, né, que ele confirmou essa anexação, eles confirmaram, os Estados Unidos e a União Europeia confirmou as sanções. No entanto, elas resumiram-se ao congelamento de bens de alguns diplomatas russos e restrições da emissão de vistos, o que pode ser considerado como pouco significativo em termos geopolíticos. O que acontece? Tivemos sanções, tá? Mas no final das contas não foi nada muito grave, tá? Até porque em relação à União Europeia, a gente tem que lembrar daquela questão da chantagem, tá? Acaba que no final das contas o Vladimir Putin usa muito essa questão do gás para beneficiar, né, a Rússia, em contrapartida prejudicar a União Europeia. Apesar disso, a situação vem se tornando cada vez mais tensa, uma vez que uma provável guerra entre Rússia e Ucrânia eleva os temores de um conflito de amplas dimensões, envolvendo potências nucleares. Bom, gente, isso daqui foi muito em 2014, isso que acabou não acontecendo, né? E eu deixei aqui para vocês algumas imagens para mostrar a diferença, né, entre o exército, tá, a força aérea e a marinha, a questão dos submarinos, né, entre Ucrânia e Rússia. Então, todos eles a gente consegue perceber que a Ucrânia sozinha não teria a menor condição de lutar contra a Rússia, tá? Claro que se realmente houvesse ali uma guerra, acredito que a União Europeia ajudaria, né? Mas ninguém quer fazer parte hoje de conflitos diretos, tá? Como a gente já falou, né? Hoje os interesses são muito mais econômicos e entrar numa guerra, principalmente a gente falando aí de um continente europeu, que passou em um século por duas guerras, né, nucleares, não, duas guerras mundiais. Então, já foi muito devastador, eles não querem mais isso, né? Então aqui a gente tem uma charge, né, mostrando aí o urso, que é o símbolo lá da Rússia, né, puxando a Ucrânia de um lado e do outro lado os Estados Unidos e a União Europeia puxando para o outro lado. Aqui uma outra charge, a Rússia pegando o pedaço de bolo que interessa a ela, que é o pedaço da Crimeia, tá? E aqui eu deixei para vocês algumas informações sobre o que está acontecendo mais recentemente. Aqui que eu vou dar uma lidinha aqui, tá? Então, essa aqui é de 2018. Na noite de 22 de fevereiro de 2014, os homens mais poderosos da Rússia reuniram no Kremlin e decidiram a anexação da Crimeia. Mais tarde viriam a desenvolver elaborados esforços para conferir à sua decisão uma aparência de legitimidade, chegando mesmo a organizar um referendo fraudulento. A decisão de anexar a Crimeia foi tomada pelo conclave no Kremlin 3 semanas antes do referendo. Todas as alegações de que agiu para proteger as pessoas da região ou defender a sua vontade foram, segundo o próprio, absolutamente falaciosas. Então, é aquilo que eu já comentei com vocês. Apesar de ter havido esse referendo, né, e aquele número ter sido muito grande, eles já desconfiaram, né, de fraude, mas não tiveram como, na época, provar, tá? Então, a Rússia anexou 10 mil milhas quadradas da Ucrânia e violou o princípio primordial do direito internacional, que os países não podem adquirir território ou alterar fronteiras através da força. O Putin anexou formalmente a Crimeia à Federação Russa no dia 18 de março, tá? A captura da Crimeia por parte da Rússia representou a primeira anexação forçada do território de um país europeu e a primeira alteração de uma fronteira europeia através da força desde 1945. Como eu falei com vocês, após o fim da Segunda Guerra Mundial, os países, né, meio que tentaram entrar num acordo, né, de não violar as fronteiras, né, de evitar a guerra, né? E a Rússia, com Vladimir Putin, violou vários acordos internacionais, tá? Atualmente, a Rússia continua a enviar tropas e tanques para um conflito que já ceifou mais de 10 mil vidas e forçou 2,3 milhões de pessoas a fugirem de suas casas. Então, gente, aqui eu trouxe notícias mais recentes ainda, né? Medidas restritivas da União Europeia em resposta à crise na Ucrânia. Então, desde março de 2014, a União Europeia tem vindo a impor progressivamente um conjunto de medidas restritivas contra a Rússia. As medidas foram adotadas em resposta à anexação ilegal da Crimeia e à desestabilização deliberada da Ucrânia. Então, tem esse site aqui, que é o site que está falando sobre essa reportagem. Depois, quem quiser dar uma lida.
Esse site é da própria União Europeia e aqui está falando todas as medidas impostas, tá? Em relação à Rússia, tá bom? Então, quem tiver interesse de saber um pouquinho mais, é só dar uma lida nessa reportagem. A guerra na Ucrânia deveria ter terminado há 5 anos atrás, mas não terminou, tá? Então, mais uma reportagem aqui para vocês. Essa aqui é da Gazeta do Povo, tá? Então, ela é de 2020, então ela é bem recente. Sábado, 15 de fevereiro, marcou o 5º aniversário do dia em que a guerra na Ucrânia deveria ter terminado, mas isso não aconteceu. No início da terça-feira, os combates começaram na região de Donbás, no leste da Ucrânia, quando forças apoiadas pela Rússia atacaram tropas ucranianas, tá? Enquanto ocupavam posto de observação. Então, assim, a gente ainda tem, tá, esses bombardeios. Nosso caminho para o fim da guerra e adesão aos acordos internacionais permanece inalterado, assim como nossa determinação de repudiar qualquer manifestação de agressão armada contra a Ucrânia, tá? Então, aqui, quem tiver curiosidade também pode dar uma lida. Então, é interessante vocês lembrarem que esse conflito não acabou, tá? Deixei essa leitura obrigatória aqui para vocês, que essa reportagem aqui é bem interessante. Conflito armado, Ucrânia e Rússia, né, uma guerra de independência adiada. O conflito armado deixou, nesses 5 anos, mais de 10.300 mortos e centenas de milhares deslocados, segundo a ONU, tá? Então, essa reportagem aqui, também vou deixar para vocês lerem essa aqui como leitura obrigatória para a gente comentar na aula de semana que vem. Na aula de amanhã, tá bom? Então, dessas aqui que eu falei, essa daqui é a leitura obrigatória, tá bom? Então é isso, pessoal, o que eu tinha para falar com vocês na aula de hoje era esse conflito. Na aula de amanhã eu vou falar sobre um pouquinho aí sobre a Chechênia e alguns outros aspectos do capítulo 5. Um abraço para vocês, até amanhã.